Olá pessoal, não esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal. Mais um vídeo do minerador de boas pérolas. Nossa história começa assim. Um carro furou o pneu em frente ao hospício. O motorista desceu irritado, coçando a cabeça e pensou: estou atrasado e ainda me acontece isso. Então, mesmo irritado, ele pega a chave de roda, triângulo, estepe e o macaco se dispõe a trocar o pneu. Enquanto faz o serviço, observa que tem um louco olhando para ele, esboçando um certo sorrisinho. Ele pensa: só me faltava essa. Irritado, atrasado ainda por cima, esse maluco olhando-me com ar de deboche. Na estrada do hospital tinha muitos buracos devido às últimas chuvas, e o homem, furioso num dos movimentos bruscos, acaba chutando as porcas que acabaram de tirar da roda, que cai numa toca, semelhante a uma toca de cobra, e vão rapidamente para o fundo as porcas, e ele se perde. Estressado e agora confuso, este cidadão começa a circular o veículo, pensando em como resolver o dilema. Afinal, as 4 porcas da roda haviam se perdido. Enquanto pensa e resmunga, ele olha e o sorriso do louco começa a transformar levemente numa gargalhada. Indignado, ele pergunta: qual é o motivo da graça? Por acaso você saberia resolver o problema? O doido indica: se você tirar uma porca de cada roda e colocar na que está faltando, todas as rodas ficarão com 3 porcas e você poderá ir a algum lugar em segurança e comprar as porcas que faltam. O homem, com ar soberbo, diz: sabe, louco, eu pensei que você era louco. E o louco respondeu: eu sou louco, mas não sou burro. Essa foi boa. 2 loucos conversavam a respeito de um certo livro que um emprestaram ao outro. E aí, você gostou do livro que eu lhe emprestei? Perguntou o primeiro. Sim, história é boa, só tem muitos personagens. Fiquei cansado de tanto ler. Eu creio que eu vou demorar um pouco para ler toda a obra. De repente, um terceiro maluco grita no corredor do hospício: ei, alguém viu a minha lista telefônica? Essa aí foi boa também. Loucura não tem graça. A grande verdade é que só é engraçado nas anedotas. Para uma família que convive com esse drama, é verdadeiramente terrorizante. Nós conhecemos, por exemplo, uma senhora que tinha mania de perseguição. Ela contava com uma realidade incrível, que a vizinha espionava a casa dela, colocando uma câmera no telhado. E assim acompanhava quando ela entrava e saía, o que ela fazia dentro de casa. Ouvindo o seu relato e conhecendo a vizinha acusada, nós nos assustávamos do que uma pessoa com problemas neurológicos é capaz de pensar. É um mundo totalmente à parte. A internação psiquiátrica é uma forma de tratar pacientes que apresentam algum tipo de transtorno mental, com a finalidade de tirá-los da crise em que se encontram, no momento em que eles podem colocar sua vida e a vida de outros, da sua família, em risco. Quando o médico percebe que essa é a melhor opção para o paciente se tratar, ele recomendará. Demências reversíveis podem ser causadas pelos seguintes fatores: depressão, quadros endócrinos, má nutrição, deficiências vitamínicas, anemia, desidratação, uso indevido de medicações, hidrocefalia normotensiva, infecções e tumores cerebrais. Ao se tratar a questão originária, os sintomas demenciais habitualmente desaparecem.
Já as demências irreversíveis são caracterizadas por processo degenerativo do cérebro. Fazem parte deste grupo as doenças de Alzheimer, Parkinson, doenças vasculares e outras de caráter agressivo, AIDS e traumatismo craniano. Os sintomas que a gente observa são perda de memória, confusão e desorientação, dificuldade em compreender comunicação escrita ou verbal, tomar decisões e reconhecer familiares e amigos, esquecimento de fatos comuns como o dia em que estão, mês ou ano, alteração da personalidade e do senso crítico, falta de apetite, perda de peso, incontinência urinária e fecal, perda da orientação em ambientes conhecidos, movimentos e fala repetitivos, dificuldades de dirigir, fazer compras sozinho, cozinhar e realizar os cuidados pessoais. Caso seja identificado qualquer um desses sinais, o paciente deve ser levado ao médico. Que comportamentos ao longo da vida mais influenciam o desenvolvimento de um quadro de demência na fase idosa? A má qualidade do sono na juventude, a hipertensão, obesidade, tabagismo, depressão, inatividade física, diabetes e isolamento social. Como a família pode ajudar a identificar o quadro e colaborar com o tratamento? Por meio de medidas comportamentais, como manter a rotina diária, não modificar bruscamente o ambiente em que a pessoa idosa vive, expô-la à luz solar pela manhã, estimular as caminhadas e atividade física. Além disso, é preciso evitar luminosidade e barulhos à noite, estimulando assim a pessoa idosa, emocionalmente com linguagem verbal e não verbal, e incentivar a participação em grupos de apoio. Os familiares devem estar sempre atentos e ser responsáveis, se necessário, levá-la ao geriatra. Quanto mais paciência e amor a família tiver a esse idoso, menos doloroso será o processo. Os principais tratamentos realizados para o controle da demência e que permite sua evolução mais tranquila são os exercícios mentais, jogos, multitarefas, exercícios físicos, alimentação balanceada, parar de fumar, fazer terapia e buscar sempre ter um propósito de vida. As demências irreversíveis não apresentam tratamento curativo ou de reversão medicamentosa. As medicações que existem atualmente ainda são apenas para melhorar o comportamento e não apresentam evidência concreta de impacto sobre a progressão da doença. Quando chega nesse ponto, só o milagre de Deus. É triste quando alguém precisa ser levado ao hospital psiquiátrico. Já houve relatos de profissionais que disseram: vi muita gente sair pior do que entrou e muitos nem saíram. Vi muita covardia lá dentro, muita coisa triste, disse um interno que passou grande parte de sua vida num desses hospitais de péssima qualidade. Há séculos discute-se sobre a melhor forma de lidar com a loucura. A ideia de manter doentes mentais em manicômios ainda é objeto de discussão entre os muitos médicos e profissionais da área da saúde. Para nós cristãos, a chamada loucura pode, em alguns casos, ser advinda de possessões demoníacas. É óbvio que há casos simplesmente neurológicos, porém, para um bom analista, um discernimento espiritual é totalmente ideal para este tratamento e, quem sabe, uma possível cura. Tudo é questão de amor, pois a gente conhece casos que os pais dão a vida pelos filhos e no final da vida deles, os filhos os colocam em asilos, manicômios para livrarem-se deles e ainda ficarem com os proventos financeiros que são cabíveis a esses idosos. Ao estudar sobre este assunto, nós vimos relatos sobre instituições terríveis que mais pareciam cadeias sujas do que um lugar que pudesse tratar alguém, que às vezes tem apenas um corpo de adulto, mas uma alma infantil, incapaz de defender-se e ser curada dessa forma. Felizmente, esses lugares foram fechados para impedir o verdadeiro holocausto que esses pacientes eram submetidos.
Por isso, a igreja, como associação cristã que muito tem contribuído para a mudança de tantos indivíduos com seus piores problemas, deve estar atenta e, com a ajuda de Deus, procurar conhecer sobre as áreas e dificuldades que alguém esteja enfrentando hoje, para que amanhã não tenha-se que tratar de mais um doente mental. É necessário pessoas envolverem-se nesse processo de cura emocional, pois indivíduos saudáveis serão hoje e amanhã famílias saudáveis. Deus te abençoe.